Shalom, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Márcio Marafiotti. Estamos na parte 8 do livro, primeiro livro dos Macabeus. O rei do Egito reuniu tropas numerosas como a areia das praias do mar, além de navios em quantidade, com o intuito de apoderar-se astuciosamente do reino de Alexandre e anexá-lo a seu próprio reino. Partiu para a Síria com palavras de paz. Os habitantes das cidades abriram-lhe as portas e vinham ao seu encontro, pois o rei Alexandre dera ordem para que recebessem, visto ser o seu sogro. Mas Ptolomeu, à medida que ia entrando nas cidades, deixava uma guarnição de soldados em cada uma delas. Ao aproximar-se de Azoto, mostraram-lhe o templo de Dagon incendiado, a própria Azoto e as vizinhanças em ruínas, os cadáveres esparsos e os restos calcinados daqueles a quem Jonatas queimara na guerra, os quais tinham sido amontoados no caminho por onde o rei devia passar. Contaram ao rei o que Jonatas fizera, para que ele o reprovasse. Mas o rei nada falou. Entretanto, Jonatas saíra ao encontro do rei, em Jope, com grande aparato. Trocaram saudações e ali passaram a noite. Jonatas acompanhou o rei até o rio chamado Eleutero e voltou a Jerusalém. O rei Ptolomeu continuou apoderando-se das cidades do litoral até Seleucia, que fica à beira-mar, nutrindo más intenções contra Alexandre. Foi então que enviou embaixadores ao rei Demétrio para dizer-lhe: vem, façamos aliança entre nós. Eu te darei minha filha, que Alexandre despojou, e tu reinarás no reino de teu pai. Estou arrependido de haver-lhe dado minha filha, pois ele procurou matar-me. Na realidade, fazia-lhe esta acusação porque cobiçava seu reino. Mandou então raptar-lhe a filha e deu a Demétrio. Assim rompeu com Alexandre e sua inimizade tornou-se pública. A seguir, Ptolomeu entrou em Antioquia e cingiu a coroa da Ásia, colocando em sua cabeça duas coroas reais, a do Egito e a da Ásia. Nesta ocasião, o rei Alexandre encontrava-se na Sicília, porque os habitantes daquela região se tinham revoltado. Quando teve notícias do acontecido, Alexandre marchou contra Ptolomeu, que lhe saiu ao encontro com um grande exército e o pôs em fuga. Alexandre fugiu para a Arábia em busca de refúgio, enquanto o rei Ptolomeu era exaltado. O chefe árabe Zabidiel cortou a cabeça de Alexandre e a enviou a Ptolomeu.
Mas, no terceiro dia, o próprio rei Ptolomeu veio a falecer. E as guarnições egípcias que estavam nas cidades fortificadas foram mortos por seus habitantes. Assim, Demétrio tornou-se rei no ano 167. Por aqueles dias, Jonatas reuniu os que se encontravam na Judéia para atacar a fortaleza de Jerusalém. E logo cercou-a com muitas máquinas de guerra. Alguns homens sem lei, que odiavam sua própria nação, foram procurar o rei para dizer-lhe que Jonatas estava sitiando a fortaleza. Assim que ouviu esta notícia, Demétrio irritou-se e partiu imediatamente para Ptolomaida. Escreveu a Jonatas que suspendesse o cerco e viesse quanto antes a Ptolomaida para conferenciar. Recebendo a comunicação, Jonatas ordenou que o cerco continuasse. Escolheu para acompanhá-lo alguns anciões de Israel e alguns sacerdotes, expondo-se ele mesmo ao perigo. Tomando consigo prata, ouro, vestimentas e muitos outros presentes, foi encontrar o rei em Ptolomaida e conseguiu captar-lhe a benevolência. Alguns renegados dentre seus compatriotas continuavam a levantar-lhe acusações. O rei, porém, tratou-o como o tinha tratado seus antecessores e o exaltou na presença de todos os seus amigos. Confirmou-lhe o sumo sacerdócio e todas as distinções que recebera anteriormente, e o inscreveu entre seus primeiros amigos. Jonatas pediu ao rei que isentasse de tributos a Judéia e os 3 distritos da Samaria, prometendo-lhe em compensação uns 9.000 quilos de prata. O rei concordou e escreveu a respeito disso uma carta a Jonatas, nestes termos: o rei Demétrio, a seu irmão Jonatas, e a nação dos Yahudins, saudações. Nós vos enviamos cópia da carta que, a vosso respeito, escrevemos a Lastense, como parente, nosso parente, para que tenhais conhecimento de seus dizeres. O rei Demétrio, a Lastenês, seu pai, saudações. Resolvemos prestar benefícios à nação dos Yahudins por serem nossos amigos, mostrando-se justos conosco. E por causa dos bons sentimentos que nós tem testemunhado. Nós lhe confiamos a posse do território da Judéia, bem como dos 3 distritos da Aferema, Lida, Ramataim. Esses distritos, como todas as suas dependências, foram separados da Samaria e anexados à Judéia, em favor de todos os que oferecem sacrifícios em Jerusalém. Nós os isentamos das taxas que o rei anteriormente recebia a cada ano, correspondente aos produtos do solo, aos frutos das árvores.
quanto aos outros direitos que temos sobre os dízimos e os tributos que nos pertencem, assim como sobre as salinas e os direitos da coroa, que nos são devidos, a tudo renunciamos em seu favor, de hoje em diante. Nenhuma das concessões será revogada de agora em diante. Agora, portanto, providenciai uma cópia desse decreto, para que seja entregue a Jonatas e afixada em lugar visível na montanha santa. Vendo o rei Demétrio que a terra gozava de tranquilidade sob seu governo, e que nada mais lhe oferecia resistência, dispensou todas as tropas, indo cada um para o seu lugar de origem, exceto as forças estrangeiras que havia recrutado nas Ilhas das Nações. Por este motivo começaram a odiá-lo todas as tropas que tinha estado com seus pais. Foi então que Trifão, antigo partidário de Alexandre, vendo que todos os soldados murmuravam contra Demétrio, foi ter com o árabe e Malcué, que está criando o menino Antíoco, filho de Alexandre. Insistiu para que lhes entregasse o menino, a fim de fazê-lo reinar no lugar de seu pai. Contou-lhe tudo o que Demétrio havia feito e o ódio que as tropas lhe devotavam. Permaneceu lá por muitos dias. Entretanto, Jonatas mandara pedir ao rei Demétrio que retirasse as guarnições da fortaleza de Jerusalém e das outras fortalezas, porque provocavam constantemente Israel para a guerra. Demétrio respondeu a Jonatas: não só farei isto que por ti e por tua nação, como também enchei de honras a ti e a tua nação, sempre que tiver oportunidade. Agora, porém, procederás retamente, se me enviares homens que lutem ao meu lado, porque todas as minhas tropas desertaram. Jonatas enviou-lhe então para Antioquia 3.000 homens aguerridos. Ao chegarem, o rei alegrou-se com sua vinda. Foi quando os habitantes da capital se aglomeraram no centro da cidade, em número aproximado de 120.000, com a intenção de matar o rei. O soberano refugiou-se no palácio, enquanto os habitantes ocuparam as ruas e começaram a luta. O rei chamou então os Yehudins em seu auxílio. Esses se reuniram imediatamente junto ao rei. Espalharam-se depois pela cidade e mataram naquele dia cerca de 100.000 pessoas. Assim salvaram o rei, tendo antes ateado fogo à cidade e recolhido, neste mesmo dia, despojos consideráveis. Quando os habitantes viram que os Yehudins dominavam a cidade, perderam a coragem e dirigiram ao rei gritos de súplica, dizendo: concede-nos a paz, cessem os Yehudins de lutar contra nós e contra a cidade. Largaram então as armas e celebraram a paz. Assim os Yehudins se cobriram de glória diante do rei
e de todos os que estavam em seu reino. Depois voltaram para Jerusalém, levando ricos despojos. O rei Demétrio firmou-se no trono real e o país ficou tranquilo sob seu governo. Mas ele renegou tudo o que havia prometido e distanciou-se de Jonatas. Em vez de retribuir os favores recebidos, começou a causar-lhe muitos dissabores. Depois disso, Trifão voltou. Com ele estava Antíoco, jovem adolescente, que começou a reinar e cingiu a coroa real. Em torno dele reuniram-se todas as tropas dispersadas por Demétrio, as quais lutaram contra este, derrotando-o e obrigando-o a fugir. Entretanto, Trifão apoderou-se dos elefantes e ocupou Antioquia. O jovem Antíoco escreveu a Jonatas nestes termos: Eu te confirmo no sumo sacerdócio, eu te constituo senhor dos quatro distritos, ao mesmo tempo que te inscrevo entre os amigos do rei. Enviou-lhe também vasos de ouro e um serviço de mesa, dando-lhe assim autoridade de beber em taças de ouro, vestir-se de púrpura e usar o broche de ouro. A Simão, seu irmão, constituiu o governador militar do território que se estende desde a escada de Tiro até as fronteiras do Egito. Jonatas partiu e começou a percorrer a região da Transeufratênia e de suas cidades. Todas as tropas da Síria reuniram-se em torno dele para combater a seu lado. Quando chegou a Ascalon, os habitantes foram ao seu encontro e lhe prestaram homenagens. De lá, dirigiu-se a Gaza. Os habitantes lhe fecharam as portas. Ele cercou e pôs fogo nos arredores, depois de saqueá-los. Diante disso, os habitantes de Gaza imploraram a paz. Jonatas estendeu-lhes a mão, mas levou como reféns os filhos dos chefes e os enviou a Jerusalém. Depois percorreu o país até Damasco. Jonatas soube então que os generais de Demétrio se encontravam em Cedas, na Galiléia, à frente de numerosos exércitos, com a intenção de removê-lo do seu cargo. Marchou então contra eles, deixando no país seu irmão Simão. Este acampou contra Betsur, atacou durante muitos dias e a sitiou. Os habitantes pediram que lhes estendessem a mão e ele concordou. Todavia, ele os fez sair de lá, ocupou a cidade e estabeleceu nela uma guarnição. Enquanto isso, Jonatas e seu exército tinham acampado junto ao lago de Genezar. De lá penetraram, de madrugada, na planície de Assor.
as tropas inimigas marcharam a seu encontro na planície, ao mesmo tempo que lhe preparavam uma emboscada nas montanhas. Enquanto as tropas os atacavam pela frente, os da emboscada saíram dos esconderijos e atiraram-se à luta. Então fugiram todos os homens de Jonatas. Não ficou nenhum, a não ser Matatias, filho de Absalão, Judas, filho de Calfe, generais das tropas. Jonatas rasgou as vestes, pôs terra sobre a cabeça e orou. Voltou ao combate contra eles, fez-lo recuar e os pôs em fuga. Vendo isto, os companheiros que estavam fugindo voltaram para junto dele, e ao seu lado perseguiram o inimigo até Cedas, onde estava o acampamento adversário. E eles mesmos acamparam ali. Naquele dia, pereceram cerca de 3.000 homens do exército dos estrangeiros. E Jonatas voltou para Jerusalém. Para você ver o final desse vídeo, assista a parte 9. Deixe seu like, se inscreva no meu canal. Encontro vocês no meu próximo vídeo. Shalom!